Aqui é um trecho que eu peguei de um livro chamado Filosofia Política e que resume, então, essa organização. É do José Antônio Martins, é um professor de filosofia. Aristóteles explica a submissão do privado ao público em termos de uma coordenação ética, quer dizer, de um conjunto de qualidades e ações que as pessoas podem desenvolver para alcançar a plenitude de sua natureza ou felicidade. Os valores e virtudes éticas eram vistos como ideais e práticas exercidos no convívio com as demais pessoas, numa atividade constante. A ética possuía, então, um caráter claramente político. Havia uma referência constante ao coletivo, numa inter-relação de valores comuns, qualidades pessoais e concepções políticas, mostrando que o que define os seres humanos é o seu caráter social e gregário ou sua natureza política. Então percebe como isso aqui resume tudo que a gente falou. Se a gente for de trás para frente, fica mais claro. O que define os seres humanos é seu caráter social ou sua natureza política. Então a gente viu Aristóteles falar, o ser humano é por natureza um animal político, faz parte da nossa natureza esse caráter social, gregário. Gregário quer dizer de agregar, de juntar. Né? Aí ele fala da ética, porque a ética vai falar da ação de cada um. Essa ação de cada um, ela não visa somente o interesse de cada um. Ela tem uma inter-relação com os valores comuns, aquilo que a gente compartilha na cidade, buscando o bem comum, as nossas qualidades pessoais. Então a gente viu Aristóteles falar, a gente tem que ver o que cada um é digno de oferecer para a cidade e as próprias concepções políticas, como que a gente vai organizar para que esses valores que a gente compartilha, nossas qualidades individuais, possam entrar num certo arranjo para a melhor vida em sociedade. E ele fala lá no começo a submissão do privado ao público. Por quê? Porque se o privado se sobrepõe ao público, se meu interesse pessoal o tempo todo é mais forte do que o interesse público, eu sou corrupto, porque eu estou pensando somente no meu bem-estar e eu vou corromper a possibilidade da cidade juntar suas forças para que as pessoas vivam mais felizes juntas. Se cada um pensar em si só, vai ter uma desagregação política. E essa desagregação é justamente a corrupção, está corrompendo. Tem rompimentos conjuntos. Isso é corrupção. Se a gente não corromper, a gente não desagrega. Então a gente mantém nosso caráter gregário, que é de viver em sociedade. Então é por isso também que a política, por Aristóteles, sempre vai se sobrepor à economia. Porque na época do Aristóteles a gente não tinha exatamente desenvolvido economia política como a gente tem hoje. Economia, na concepção grega da época em que o Aristóteles viveu, é uma palavra composta por duas raízes. Oikos, que é casa, e nomia, são as normas. Então economia quer dizer as normas da casa. Então, a economia no mundo da Grécia Antiga dizia respeito aos interesses privados, dentro do espaço de cada casa, de cada família. E ali não existia a liberdade dos cidadãos. Somente o pai de família era o homem livre. As crianças se submetem, as mulheres se submetem, evidentemente os escravos se submetem, também os visitantes se submetem, os estrangeiros, daí por diante. E aí, a casa, a economia privada, os interesses privados não servem de modelo para a cidade. Não servem de modelo para a cidade. A cidade pensa no coletivo, no comum, e não no interesse de um líder, como acontecia dentro da casa da família grega. Na cidade, todos são igualmente livres. A gente sabe que não é bem assim, mas teoricamente é assim. Enquanto na casa, nem se propõe que todos sejam igualmente livres. A ideia é que o dono da família, o pai da família, manda. E aqui, só para vocês terem essa ideia, né, de como também é limitada essa concepção de que todos os cidadãos eram igualmente livres, a gente tem que entender o que são cidadãos. Né? Não é que nem hoje que todo indivíduo é considerado um cidadão e supostamente todos têm a mesma liberdade. Lá, algumas pessoas eram consideradas cidadãs. Né? Então aqui essa tirinha que vocês vão poder ver com bastante calma no material vai ilustrar isso para a gente. Bom, e já que a gente está falando sobre os interesses privados e da inter-relação da ética, do comportamento individual com a política, com a organização da coletividade, então vamos dar uma olhada no que o Aristóteles entende por ética para a gente poder terminar essas aulas sobre Aristóteles.
Aristóteles escreveu pelo menos 2 livros sobre ética. Ele dedicou aos filhos dele, né? O mais famoso é o Ética a Nicômaco, porque Nicômaco era o filho do Aristóteles. E nesse livro ele vai desenvolver então o que ele entende como são os princípios éticos para a gente agir bem em nome da coletividade na cidade. Então vamos lembrar. O que é ética, como uma definição? Né? A gente sabe que a sociedade e o ser humano é naturalmente social, as sociedades têm seus valores. Né? A gente valoriza a vida, a gente valoriza o amor, a gente valoriza a dignidade. Cada sociedade tem os seus valores. E a ética é o que vai dizer, bom, uma vez que existem esses valores, que eles de alguma forma configuram a sociedade, são valores morais, por assim dizer, a ética é como a gente age para respeitar e atingir esses valores. Né? O que a gente faz? O que fazer? Ou também como fazer? Então, um exemplo que eu coloquei aqui como uma questão ética. Se eu tenho 2 pessoas para salvar, mas eu só posso salvar uma delas, quem que eu vou salvar? Qual decisão eu vou tomar? Se eu amo 2 pessoas, mas só posso estar com uma delas, qual é a melhor conduta para eu tomar? De acordo com esses valores compartilhados pela sociedade. O Aristóteles lembra a gente que as ações humanas sempre têm alguma finalidade, a gente sempre busca algum bem. Então, se eu construo um barco, eu quero muito provavelmente velejar, navegar. E talvez essa não seja a minha última finalidade, seja a minha primeira. Eu quero entrar na água, mas eu tenho outra, que é pescar. Então, a minha finalidade que vem depois é comer, me alimentar, ou vender o peixe para poder ter dinheiro e fazer alguma coisa. Daí por diante. E aí ele estabelece qual que é a finalidade das finalidades. A última finalidade dos seres humanos é a felicidade. A felicidade é o bem dos bens, é o sumo bem, é o principal bem do ser humano. E é também o bem comum. Então todas as nossas ações, diz o Aristóteles, tendem à finalidade, se não imediatamente, de uma forma mediada pelas nossas outras finalidades. A gente vai fazendo as coisas para atingir a felicidade. Isso é objeto, inclusive, de uma ciência, já que a ética é uma ciência prática e a política também é uma ciência prática. Então, a felicidade é também estudada por ciências. E aí, essas ações individuais vão se interrelacionar com a política, como a gente viu agora há pouco, lá no trecho que eu separei sobre a política. Aquele resumo, especialmente porque a felicidade é um estado coletivo, não é um contentamento, uma alegria meramente individuais. A felicidade é um espaço compartilhado, ninguém é feliz no meio da catástrofe, com todo mundo sofrendo ao mesmo tempo. Ninguém é verdadeiramente feliz se as pessoas ao seu redor não forem também felizes. E aí o Aristóteles vai falar, para a gente alcançar a felicidade, para a gente ter ações que sejam felizes, ou pelo menos busquem a felicidade, a gente tem que agir conforme a razão. E aí, como é que a gente age conforme a razão? Com meios justos. Não posso agir de qualquer maneira, mas eu tenho que dispor de meios que sejam justos. E a própria ação, ela não pode ser extremada. Ela não pode nem pecar pelo excesso, nem pecar pela falta. Então Aristóteles desenvolve essa teoria de que as boas ações são ações moderadas, ações que estão no meio entre extremos de ações possíveis. E aí a gente age no meio termo. É curioso como lembra, lá na aula de lógica, que o meio termo é quem fazia a mediação entre o sujeito e o predicado. E aqui o meio termo é o que faz a mediação entre uma ação ruim porque peca pelo excesso e uma ação ruim porque peca pela falta. Você tem uma ação que está ali no meio termo, que é a ação mais justa, é a ação conforme a razão. E aí existem vários exemplos nessa Ética a Nicômaco. O Aristóteles, que adora fazer análise, como a gente já falou algumas vezes, ele vai falar todos os tipos de situação, todos os tipos de decisão que eu tenho que tomar. Como eu devo agir? E aí são muitas ações que ele descreve. Vou colocar aqui algumas, porque já são o suficiente para vocês terem uma ideia do que ele está falando. Se eu estou em perigo, qual que é a ação que eu tenho que tomar? Por exemplo, uma guerra, nós estamos sendo ameaçados por um povo vizinho, alguém. Uma ação que peca pela falta é a covardia. Não vou fugir, vou me esconder. A covardia é um vício. Esse é um conceito importante. Vício,
a gente hoje em dia associa a pessoas que são aditas, né? São dependentes de algum tipo de substância ou prática. Mas o vício é um problema, é um erro. Numa situação de perigo, é um erro, é um vício pecar pela falta, que é a covardia, também pecar pelo excesso, que é a ousadia no sentido de excesso de autoconfiança. Não, os caras estão ameaçando nosso povo, a gente vai lá e não tem problema, é só ir lá e bater nele. Qual que é o meio termo? É algo que não está nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Aí é a ação correta, é a virtude, é o fazer bem, é agir com coragem. Coragem é reconhecer o medo e agir mesmo assim. O ousado, ele nem percebe que ele deveria ter medo porque a situação é uma situação de perigo. E aí ele também corre um risco de se prejudicar as pessoas ao redor. Numa situação de desejo, eu posso pecar. Pecar não é uma palavra boa porque não existia o conceito de pecado na Grécia, mas eu posso errar, ter um vício de ser insensível. Não, vou me afastar dos meus desejos, do desejo das pessoas, não vou ceder às minhas vontades. Mas eu também posso errar pelo excesso, e aí eu vou ter a autoindulgência, eu vou me permitir tudo. Tudo é permitido, posso fazer, eu tenho que realizar todos os meus desejos, não importam as consequências. Qual que é a virtude? O que está no meio termo entre esses dois erros, a insensibilidade e a autoindulgência? É a temperança, saber temperar os nossos desejos, quais a gente realiza, quais a gente deixa para depois, quais a gente é melhor não realizar, porque vai dar problema. Temperar, saber nem tão quente, nem tão frio. Temperar. O tempero faz isso, dá uma temperatura certa para a comida, então a gente também tempera nossos apetites, também tempera nossos desejos. Alguns a gente realiza, outros a gente esfria. Numa situação de dinheiro, né, alguém precisa de dinheiro e você pode ajudar. Posso errar pela falta, sou mesquinho, não, o problema é seu, se vira aí. Tenho dinheiro, mas meu dinheiro vai ficar guardado no banco. Posso errar pelo excesso, não, você precisa de 50 reais, toma aqui 1.000, aproveita e faz uma festa. Daqui a pouco eu não tenho dinheiro e não foi uma boa decisão. Qual que é a virtude, a boa ação? É a liberalidade, saber ceder com moderação, é um meio termo. No convívio, posso conviver mal, ser uma pessoa rude, errei pela falta, posso ser uma pessoa que erra pelo excesso, sou servil, tudo que me pedem eu faço, eu não sei dizer não, e aí eu fico me metendo em enrascada, em problemas. Qual que é a justa medida? É a amizade, eu sei dizer sim, eu sei dizer não, e eu conservo tanto a mim mesmo quanto a meus amigos. E o último exemplo aqui, os comportamentos, de uma forma mais geral, no comportamento da sociedade, como me expressar, posso errar pela falta e ser tímido, ser envergonhado, não falar quando tenho algo para falar, não levantar a mão e fazer a pergunta, e aí eu não tenho a resposta e eu não sei o que acontece. Ou também posso errar pelo excesso, ser um descarado, sem vergonha, que sai falando, sem filtro nenhum, e posso falar besteira, magoar as pessoas, me comprometer. Qual que é a virtude? A ação correta, o meio termo, é a discrição, saber ser discreto, falar na hora certa, calar na hora certa. Então o Aristóteles faz uma lista muito maior do que essa, talvez vocês encontrem outras palavras parecidas se vocês forem ler a Ética Nicômaco, mas a ideia dele da ética, de o que fazer, ou pelo menos de como fazer, é sempre fazer aquilo que é um meio termo. Nunca agir pelo excesso, nunca agir pela falta. Então é isso. Essas ações éticas, essas ações individuais, sendo moderadas, estando no meio termo, vão ajudar a cidade, na sua organização política, a buscar a felicidade. Então, na dúvida, haja com moderação. Essa é a lição do Aristóteles. Back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your whirl and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The
live and I will do this dude. Party people in the house.